Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos mais diante de um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje daremos continuidade às nossas lições sobre missões. E hoje falaremos na lição 5, uma perspectiva pentecostal de missões, que está lá na página 32, e hoje é dia 29/10/2023. E nós vamos dirigir a Deus em oração, pedindo agora a sua bênção para este momento. Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos e te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, pelas nossas vidas, nossas famílias, porque temos essa oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Podemos, Senhor, entender, Senhor, o objetivo, Senhor, que Tu tens para missões e que Tu possa abençoar nesse Seu projeto, Senhor, a cada um de nós, que possamos amar missões, que possamos, Senhor, dedicarmos a missões, que possamos, Senhor, aprender contigo a ser missionário, meu Pai. Abençoe nossas vidas, ilumina nossa mente, que Seu Espírito Santo faça-nos compreender a cada momento do nosso estudo e que Tu possa estar nos abençoando. É que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Então vamos dar início ao nosso estudo, que fala sobre uma perspectiva pentecostal de missões. É a revista do 4º trimestre, de 2023. Temos como texto áureo, que é lá o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Qual é a verdade prática? É o Espírito Santo derramado no Pentecoste, e é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Temos como a introdução da revista, é uma característica notável do movimento pentecostal, desde seu início, na virada do século, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Nesta lição, estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. E qual é o objetivo da lição? Apresentar uma perspectiva pentecostal de missões. E temos também como explicar a obra missionária após o Pentecoste. E ainda assim, enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. Uma perspectiva pentecostal de missões para nós que somos evangélicos, historicamente, o evangelho é conhecido como alguém que enfatiza. Quer dizer, lá, vamos ler. Dividir. Letra A, o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Letra B, as autoridades bíblicas. A autoridade bíblica, melhor dizendo. E letra C, o apelo ao anunciar Cristo aos outros. Já no item 1, temos uma perspectiva pentecostal de missões, que no número 2 somos pentecostais. Como o termo pentecostal nos referimos ao crente, que é a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos. E isso pode acontecer hoje também, ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experiência pelos cristãos lá do século I, que é lá em Atos 2, versículo 1 a 12. Já podemos dizer que o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo, um lugar semelhante aos que os crentes do Novo Testamento deram os Atos de Apóstolos, conforme Atos 16, versículos de 6 a 10. Além do compromisso pessoal com Jesus, da autoridade da Bíblia, o apelo é de anunciar Cristo aos povos. Os pentecostais enfatizam a presença do Espírito Santo em toda a boa obra. Então, a obra missionária é depois do Pentecoste.
a gente vê que a causa da obra missionária da primeira igreja, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. E a causa da obra missionária da primeira igreja? Os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão deste crescimento. Antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder, conforme Atos 1, versículo 4. Isso se cumpriu finalmente em Atos 2. Quer dizer, a expansão missionária da primeira igreja é que o livro de Atos dos Apóstolos relata, de forma detalhada e precisa, o avanço missionário da igreja no século I. Deus não faz exceção de pessoas. Impulsionado pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. E Deus não faz exceção de pessoas, como eu falei, podemos ver isso no ministério de Pedro, com o centurião Cornélio, conforme Atos 10, o trabalho de Filipe, conforme Atos 8, e a igreja missionária em Antioquia, conforme Atos 13, versículo 1 a 3, bem como em Roma e outras regiões longínquas, com o ministério do apostólico de Paulo, conforme Romanos 15, 22. Temos que o Espírito Santo impulsiona a igreja para fazer missões, de modo de buscar os povos não alcançados. Qual é a ação do Espírito Santo e a obra missionária? A função do Espírito na obra missionária, dentre as muitas funções do Espírito Santo, estão as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. E o Espírito Santo é que capacita para essa obra. Tanto o ministério público de Jesus, quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que capacita para a obra. Não por acaso, a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente do livro de Atos, ao ponto de o livro ter sido chamado Os de Atos do Espírito Santo. E Deus age por meio do Espírito Santo. É uma grande verdade. Na obra Verdades Pentecostais, o pastor Antônio Gilberto descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. A ação do Espírito Santo na obra missionária também é para os pentecostais. O Espírito Santo é indispensável à tarefa da obra missionária. Quer dizer, nesta lição, estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas. O poder do Espírito Santo na vida da igreja, tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder da direção do Espírito Santo. Isso quer dizer que nós temos que sempre buscar, o Espírito Santo de Deus para que possa nos orientar, nos fazer compreender e nos capacitar para toda boa obra. Porque se nós não tivermos essa capacidade do Espírito Santo, nós não conseguiremos fazer essa obra. Então, é muito importante que nós busquemos essa capacidade, que o Espírito Santo pode nos dar. Então, dentro ainda dessa perspectiva, pentecostal de missões, a lição desta semana destaca a relevância do movimento pentecostal para o desenvolvimento da obra missionária em todo o mundo. O avivamento espiritual provocado pela crença na experiência do batismo no Espírito Santo trouxe o dinamismo e eficaz a evangelização já realizada pela Igreja nos séculos precedentes. Isso ocorreu em razão que o poder do Espírito é uma marca muito presente na Igreja primitiva e que, diga de passagem, justifica o impacto da pregação do Evangelho no mundo antigo.
O objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, é apresentar um subsídio à parte da revista, trazendo um conteúdo extra no seu estudo. Que Deus nos ajude a decorrer desta maravilhosa lição. Quer dizer, isso aqui foi um estudo que foi feito para que nós pudéssemos abordar melhor essa lição. Então vamos lá. Uma característica notável do movimento pentecostal, desde o seu início da virada do século, tem sido a paixão por evangelização e missões. Devido ao rápido crescimento no período relativamente curto da história da Igreja, o movimento pentecostal pode ser considerado um fenômeno missionário moderno. Infelizmente, o crescimento desordenado de muitos ministérios que defendem um neopentecostalismo que se distancia do preceito pentecostais clássico, isto tem feito que a imagem da verdadeira missão dos crentes de origem pentecostal e não devemos desejar ser conhecidos pelos que fazem barulho, mas sim a marca maior do povo pentecostal e o seu anseio por evangelizar o mundo, cumprindo assim o que Cristo nos ordenou, seja testemunha em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. A Igreja compete a missão de ser uma agência de Deus para a evangelização do mundo. Isso está lá em Mateus 28, versículo 19 e 20, em Marcos 16, versículo 15 e 16, e Atos 1, versículo 8. Em um canal do propósito divino, testificar um corpo de santos, aperfeiçoado à imagem de Cristo, conforme 1 Coríntios 12, versículo 28, e 1 Coríntios 14, versículo 12, e Efésios 4, versículo 11 a 16, esse trabalho que deve ser feito só poderá ter êxito se constar com a ajuda do Espírito Santo, tanto na sustentação e no envio como a habilitação espiritual. Enfatizamos com veemência que através do revestimento de poder que recebemos do céu, fomos apoderados pelo Espírito Santo e uma ousadia sobrenatural que nos impulsiona a proclamar o Evangelho de Cristo por onde que passamos. É impressionante a presença de Deus no meio de nós, sua vontade graciosa em conceder dons espirituais, seu desejo de curar, libertar, transformar. Vidas são temas muito centrais à piedade pentecostal e destaca o fato que o reino de Deus está presente. Temos como destaque, após o advento do movimento pentecostal no século XX, a Igreja pode contar novamente com o entendimento que o poder do Espírito Santo, nos moldes do que ocorreu com os primeiros crentes, é indispensável também para a Igreja atual. Logo, a experiência do Pentecostes está intrinsecamente ligada à missão da Igreja, bem como relacionada à sua existência enquanto representante do reino sacerdotal divino. Quer dizer, as obras missionárias depois do Pentecostes, A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes marcou o início das atividades na Igreja do Senhor aqui na Terra. O que vemos depois disso foi o impulso do Evangelho sendo pregado e o aumento de número de irmãos que agregavam a igreja primitiva. Tudo isso por meio da obra do Espírito Santo em seu meio. O período em que a igreja viveu o seu maior crescimento foi do primeiro século de nossa era. Ali começou o movimento de missões. Os 8 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento. Os discípulos deveriam estar revestidos de poder, conforme Atos 1,4, antes de sair para alcançar nações com o Evangelho. Os dons espirituais, a ousadia do Espírito Santo, sempre foram a marca registrada da igreja primitiva, e que não era utilizado como uma ferramenta de adoração às pessoas, mas uma ferramenta que o primeiro cristão utilizava na expansão do reino de Deus. O batismo no Espírito Santo não somente ordoca poder para pregar Jesus como Senhor e Salvador, como também aumenta a eficácia deste testemunho, fortalecido e aprofundado pelo nosso relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por termos sido cheios do Espírito. O Espírito Santo impulsiona a igreja primitiva a anunciar o Evangelho de Cristo no primeiro século,
e não é diferente em nossos dias, pois é somente através do Espírito Santo que a Igreja do Senhor avança na propagação do reino de Deus. Quer dizer, o Espírito Santo atua ativamente no meio da Igreja do Senhor, por isso ela ainda continua de pé. Sem essa atuação, não teríamos um rumo certo no reino de Deus, pois é Ele quem revela a Cristo e o Pai para nós. E também é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo, conforme Atos 8, versículo 29, e Atos 13, versículo 2, e Atos 20, versículo 28. Em Atos 16, versículo 4 a 7, temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada, onde que por quem o Espírito Santo também é instrutor dos ministros da palavra de Deus, conforme 1 Coríntios, de 1 ao versículo 18. O Espírito Santo que convence o pecador do seu pecado e a culpa, como nós já falamos, e abre seus olhos para que veja um Cristo que o atrai para ele, e o que capacita é arrepende-se e a crer, e que implanta a vida de uma alma morta desta pessoas. Antes de Cristo enviar a igreja ao mundo, ele enviou o Espírito Santo à igreja. Então, nós temos que ter a experiência do batismo do Espírito Santo, mais que nunca, uma marca do pentecostalismo e uma essência e o poder que capacita a igreja a impactar as camadas mais profundas da sociedade, com a sua simplicidade, acessibilidade ao Espírito. Para vivenciá-lo, não há distinção ética ou social ou qualquer critério rigorosamente religioso, e que torne inalcançável, basta o crente fervoroso pedir com fé, e que sem haja dúvida, pois o que duvida é como a onda do mar, e que é lançada pelo vento de uma parte a outra, conforme Tiago 1, versículo 6. Todavia, é prazeroso ao coração de Deus que os seus servos desejam ansiosamente buscar maior intimidade com seu Santo Espírito, a fim de servi-lo melhor. Então é isso que o que acontece aqui? Nesse estudo se fala na questão do batismo do Espírito Santo. Nós, como congregacionais, nós entendemos que quando nós somos, de fato, convertidos, que nos arrependemos dos nossos pecados, eu não vou nem dizer que nós aceitamos Jesus, mas Jesus nos aceita, né? Que a gente se converte, né? aquela volta, e se converte, aquele caminho que a gente está seguindo na vida, a gente vira para as costas, para aquele mundo, para aquele caminho, e vem para Cristo. Então ali nós somos batizados com o Espírito Santo, nós somos selados pelo Espírito Santo. Agora, muitas vezes a igreja, algumas pessoas falam assim, não, mas eu acho que eu fui, depois de me converter, eu fui batizado com o Espírito Santo. Nós não dizemos que foi batizado com o Espírito Santo, nós dizemos que tivemos uma unção com o Espírito Santo. Uma unção do Espírito Santo nos capacitando, nos transformando a nossa vida, porque muitas vezes nós nos convertemos e muitas vezes nós temos vício, nós temos maneira de agir. Deus não muda a nossa personalidade, mas Ele muda o nosso caráter. Eu vou dar um exemplo, aquelas pessoas que fumam, passam a não fumar mais, aquelas pessoas que têm vício de beber bebida alcoólica, ela passa a não beber mais, aquelas que têm vício de violência, de brigar, discutir, passa a ter calma, paciência, não discute mais, não briga mais, porque ele foi transformado pelo Espírito Santo. Então, porque muitas vezes nós nos convertemos e somos batizados sim com o Espírito Santo, mas às vezes nós precisamos gradativamente sermos transformados, e a partir que nós vamos recebendo essa unção do Espírito Santo, nós vamos consagrando a nossa vida a Deus, nós vamos nos capacitando, e Deus vai nos capacitando para que possamos fazer a obra dele, para estarmos com testemunho, para sermos
trabalharmos para a igreja. Por isso que muitos, às vezes, estão na vida errada, e aí a pessoa chega e fala, ele estava numa vida errada, fez isso, fez aquilo, agora é pastor. Sim, mas ele se arrependeu, Jesus aceitou ele, e Jesus fala, vem como está. E aí, uma vez que ele foi aceito por Jesus, Jesus dá o batismo com ele no Espírito Santo, ele tem o batismo no Espírito Santo, e aí ele vai sendo transformado. Porque não é uma hora para outra que ele vai deixar, de repente, aquelas coisas que ele estava anos e anos convivendo com aquilo. Aquela maneira de Deus vai trabalhando na vida, vai trabalhando no caráter, e assim a pessoa vai sendo transformada até chegar a uma maturidade espiritual. Por quê? Porque as pessoas, elas quando se convertem, elas praticamente morreu para o pecado e nasceu de novo. É uma nova criatura, é um novo homem. Então ali é como se ele nascesse de novo. Ele nasceu para o Espírito, né? Então é necessário, né, que ele também seja batizado, né? Não só com o Espírito Santo, mas na água, para que ali ele possa ser publicamente, mostrar que ele agora é um cristão, que é uma pessoa que teme a Deus. Então é importante isso. A pessoa, porque a palavra de Deus diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Então é isso que eu queria deixar nesta lição, que é uma lição muito rica, muito boa. Nós estamos já na lição 5. A próxima lição será na próxima semana, lição 6, orando e contribuindo e fazendo missões. Então a gente vai dizer que a questão das missões precisa ser orar, precisa contribuir, né? E precisa fazer missões. Mas nem todos são capacitados para fazer missões. Mas aqueles que não é capacitado para fazer missões, mas ele é capacitado para evangelizar. E se nós fôssemos entender que há missões, quando eu falo missões aqui, eu estava pensando em missões transculturais, missões para outros povos, outras culturas. Mas a gente pode fazer missões dentro de casa, no nosso colégio, faculdade, no nosso trabalho. Isso a gente chama até de evangelismo. Hoje em dia se fala missões em qualquer lugar, né? Porque a partir que a gente está evangelizando, nós estamos fazendo missões. Mas como a revista ela fala muito em missões transculturais também, nas questões da questão de fazer para outros povos, né? Até Samaria, os confins da terra, a gente às vezes pensa assim, não, missões é para fora do país, ou que seja para fora do estado. Mas não é bem assim, a gente pode fazer missões sim, dentro do nosso ambiente, né? Que é de trabalho, de estudo, de que seja de em casa, né? Com a família, amigos e tal. Então é isso que eu queria passar para os irmãos, e a gente vai continuar essas lições, que vai terminar no dia 31/12, que é a lição 14, que vai ser a última lição, e nós estamos seguindo domingo a domingo. Espero que os irmãos e as irmãs estejam acompanhando, né? Porque é uma bênção entendermos esse objetivo de fazer missões. E que Deus é o maior missionário que já existiu em todo o universo. E nós temos que fazer a obra dele, que é isso que ele nos salvou e nos libertou até que Jesus volte. Vamos orar e pedindo a bênção de Deus e agradecendo por mais esse dia e por essa lição. Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, obrigado por cada família, por cada lar, por cada um que participou, Senhor, através dessas redes sociais, esse estudo da Escola Bíblica Dominical. Venha estar nesse interesse, Pai, que o Espírito Santo toque no nosso coração para fazermos missões, Pai. Fala aos nossos corações, tenha misericórdia de nós, Pai. Muitas vezes nós não pensamos nisso, Senhor, não nos preocupamos com isso, mas, Senhor, que o Seu Espírito Santo coloque esse amor pelas missões. Aquele que talvez muitas vezes fala assim, eu não posso sair para fora do país, eu não posso ir para fazer missões transculturais, mas que possa fazer no seu próprio ambiente onde ele esteja, Pai. E que o Senhor capacite cada um de nós, com a ajuda do Teu Santo Espírito, porque sem Teu Santo Espírito nós não podemos fazer nada. Por isso é que eu te peço, te louvo,
Tenha um domingo abençoado para todos nós. Cura aqueles que estão enfermos, Senhor. Tenha misericórdia naqueles que estão oprimidos, tristes, abatidos. Que o Senhor levante com alegria, com paz. O paz nos lares, Pai. Movimenta o Teu Santo Espírito em cada lar. E abençoe nossa semana. Que seja uma semana abençoada, uma semana frutífera, Senhor. E que Deus possa nos abençoar. Isso é o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, muito obrigado, irmãos. Fiquem na paz e que Deus abençoe a todos e até a próxima.